Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos ao programa Algo a Mais desta sexta-feira. Hoje o nosso assunto vai ser beleza, vaidade e espiritualidade. Estou aqui com o Dr. Bruno Alcântara, cirurgião plástico, e com a Fernanda lá do Prana Energia Vital. Então fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Mas antes de iniciar o nosso papo, eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que o programa Algo a Mais aconteça de segunda a sexta-feira aqui na Conecta Mais TV. A Lojas Beneduzzi, vestindo felicidade, e agradeço Beneduzzi por vestir esses looks lindos todos os dias. Ao Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. Ao RP Mercados, sempre com horários especiais para poder te atender, de segunda a sábado até às 21 horas, domingos e feriados até às 20. A Kiron, Centro Cultural, com cursos de línguas, ensino superior, reforço escolar, entre outros cursos que ela tem para te oferecer. Ao Sicredi, gente que coopera, cresce. A Objetivo Ambientes Planejados, próximo aos bombeiros aqui em Nova Prata, você encontra uma esquina linda com móveis e decorações, tudo para o teu ambiente ficar especial. A Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. A Ótica Bem Ver, que você encontra acessórios, perfumaria, óculos de sol, de grau. Então, também uma passadinha na Ótica Bem Ver. Então agora, pessoal, vamos iniciar o nosso papo, algo super importante, e como a Fer sempre fala, tudo está interligado. E, poxa, beleza, vaidade e espiritualidade é a nossa pauta de hoje. Então, uma boa noite, Fer, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Laura. É sempre bom estar aqui, né? E poder, de alguma forma, trazer algo com que a gente possa perceber que está tudo interligado. Com certeza, maravilha. E ao Dr. Bruno, uma boa noite. Dr. Bruno, que é membro especialista da Sociedade de Cirurgia Plástica e membro da Sociedade Brasileira de Queimadura. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. E, acima de tudo, um prazer a gente poder falar, né, sobre esse tema que é tão recorrente no nosso dia a dia e, por vezes, tão banalizado, né, que é a beleza. Com certeza. Pois é, então, como a gente vai entender sobre essa situação? Porque todo mundo se olha no espelho e alguma coisa modificaria, né? Então, eu acredito que, assim, tanto ou porque a gente tá acima do peso, ou porque a gente tem alguma coisa que incomoda, enfim. Mas, Fer, como a gente precisa ter essa visão de olhar para nós mesmos? Porque a gente acaba tendo sempre alguma reclamaçãozinha, sempre alguma coisa. Como a gente pode ter essa ideia, essa concepção? É interessante a gente perceber que nós somos perfeitamente imperfeitos, né? Hellinger, nos seus estudos, disse: perfeitos são os mortos, porque tudo que está vivo pode mudar. Tudo que está vivo muda. Então, sim, a gente olhar no espelho, ou olhar para um comportamento, olhar para um pensamento, porque, sim, nós temos a vaidade da imagem, né? E a imagem a gente pode dividir ela, não só no meu rosto, né? Se meu rosto está apresentando uma marquinha mais de expressão, se o meu lábio é bonito, mas também na nossa vaidade de intelecto, né? Nós também queremos. Quem que quer ouvir, eu te considerei burra, ou tu é feia? A vaidade, ela tem algo, e ela está muito ligada à palavra vazio, né? Porque o vaidoso, e nós todos temos essa vaidade, né? É como se a gente pudesse perceber que nós vivemos, né? O vaidoso, ele vive ao redor do seu próprio umbigo, mas ele é extremamente sensível à opinião do outro. E quando a gente olha no espelho e nós ficamos chateados quando alguém fala que a gente não é bonito, que a gente não é inteligente, nós ficamos chateados com o outro. Entretanto, nós somos, né? O indivíduo, sou a pessoa que mais fala mal de mim mesma, né? Porque a gente olha no espelho e deprecia, né? Nós depreciamos nossos comportamentos, nós depreciamos nosso corpo físico. Então, sim, faz parte. A vaidade, ela é extremamente importante. Ela é o primeiro pecado,
né? O pecado que teria dado origem a todos os outros. Então, em várias partes da Bíblia e dentro de filosofias religiosas, se diz que tudo é vaidade. E que se não fosse a vaidade, nós não nos moveríamos na terra. Então, quando o Dr. Bruno aceitou esse convite, porque eu sei que a forma com que ele trabalha é muito especial, né? O Dr. Bruno, ele olha para a cirurgia plástica num olhar muito especial, e quando ele aceitou, eu fiquei muito feliz. Porque ele fica ali na linha de frente, né? Como se o Dr. Bruno ficasse no lugar de um espelho, muitas vezes. Pois é, então, até entendendo um pouquinho do seu trabalho, Dr. Bruno, porque quando nós vemos um cirurgião plástico, a gente acaba até pensando, meu Deus, o que ele vai olhar de imperfeito em mim? O que ele vai analisar aqui? Inclusive, nossa, o que eu preciso esconder? Porque a gente imagina que vocês já têm uma visão sobre um corpo perfeito, ideal. E como tu vê tudo isso, Dr. Bruno? Primeiro de tudo, a gente tem que entender aonde que surgiu a cirurgia plástica, né? Como que surgiu a cirurgia plástica. A cirurgia plástica, ela não nasceu com a busca de estética. Ela nasceu na busca pela reparação, né? Principalmente mutilações, sejam de guerras, retiradas de tumores, acidentes, como por exemplo queimaduras. Então isso já é um conceito que, embora seja amplamente divulgado, né, a questão da cirurgia plástica igual a estética, cirurgia plástica na realidade é reparação, né? É reparação daquilo que era antes. E aí está muito ligado àquilo que a Fê falou, no sentido do que é o belo, né? Do que é o mais bonito. Não é a pessoa chegar e falar que quer, por exemplo, eu quero meu nariz absolutamente esquadrinhado, quadradinho. Não, a beleza está na imperfeição de cada um. E cumpre, né, isso é uma função primordial do cirurgião plástico, identificar essas situações e passar para os pacientes os limites até onde vai esse conceito de vaidade. Ele não pode transferir para uma expectativa falsa de estética problemas que ele tenha fora desse ambiente, né? A gente estava conversando um pouquinho, divagando até um pouquinho antes, né? Eu hoje em consultas demoro às vezes 1 hora, 1h30 só para poder entender o que a pessoa realmente tem de problema. Porque ela chega, eu queria mexer em tal ponto. Tá, mas tal ponto não chama tanta atenção assim, não é exatamente isso a causa. E esse até é o gatilho para a gente saber se aquele paciente realmente se enquadra, né, como uma indicação de uma cirurgia plástica estética ou não. Então isso é bem importante a gente pescar e entender. Na realidade, a imperfeição faz parte do belo. E quando nós vemos, doutor Bruno, essa questão de, sim, eu tenho uma busca desenfreada por um corpo perfeito, porque para o senhor dizer, não, mas isso não chama tanto atenção, isso não é algo que está incomodando no teu perfil, enfim, mas a pessoa, ela tem de sempre cair no querer e no se o senhor não fizer, eu vou buscar quem faça. Então, dentro disso, falando um pouquinho, depois a gente vai diretamente para a espiritualidade, mas para que a gente possa compreender o porquê, por vezes, isso não é necessário fazer aquela modificação, enfim, mas a pessoa ela tem aquela insistência. A gente tem que partir sempre do princípio que quando está tudo errado, e isso vale para tudo na nossa vida, né? Quando a gente chega em casa e começa, a mesa está no lugar errado, a cadeira está no lugar errado, a água hoje está mais fria. O problema não é todo o ambiente que está na nossa volta, o problema é a gente. Quando a gente pensa, né, extrapola isso para essa questão, quando a pessoa começa com várias queixas, é porque na realidade o problema não está ali. O problema está em algum outro lugar que a pessoa talvez ainda não tenha identificado. Um gatilho que eu uso muito nas consultas é quando a pessoa chega, senta no consultório, principalmente quando são queixas faciais, né, seja envelhecimento facial, enfim, a parte, mesmo que seja mais estética pura, quando a pessoa chega e me fala, doutor Bruno, o que o senhor pode fazer para melhorar? Isso aí, para mim, já acende uma luz vermelha, que ali não é exatamente uma questão de cirurgia plástica, talvez seja uma questão muito maior. Claro, a gente pode daqui a pouco ajudar de alguma forma, mas nunca vai resolver o problema. Porque é como se isso fosse uma terceirização de responsabilidade, né? Exatamente, exatamente. Ela está passando, no caso, transferindo para o cirurgião plástico, né, seja ele quem for, e aí tem alguns colegas que ainda não têm uma experiência tão grande e acabam caindo nessas, né, nessas armadilhas, transferindo para o cirurgião uma situação que
que ele nunca vai conseguir resolver. Tecnicamente, a gente vê situações de cirurgias perfeitas, né? Tecnicamente perfeitas, emprego da técnica correta, da forma correta, com acompanhamento correto, e o paciente mesmo assim insatisfeito. Na grande maioria das vezes, o real problema não era a cirurgia. Sim, porque se já está terceirizando, né, doutor, me diga o que eu preciso fazer, é porque a pessoa já não sabe. É isso aí. E aí, mesmo que o médico ele olhe para isso e faça algo, vai ser partindo da concepção dele. Isso. Então, Exatamente. como que eu dizer que tu vai me dizer o que eu preciso fazer? E assim funciona na terapia, né? As pessoas às vezes chegam e dizem, eu vim fazer uma constelação, eu não sei, que eu quero que tu me diga o que eu preciso constelar. Né? Então, calma. Qual área da tua vida que não está legal, né? O que está acontecendo? Por quê? Porque nem sempre a gente está pronto para olhar certas coisas. Né? Muitas vezes a gente não está pronto para olhar para aquele momento da nossa infância, onde houve algo com o papai, com a mamãe. Isso está refletindo no casamento, na vida amorosa, no dinheiro, né? E é algo que está muito profundo. Tem que saber o quanto eu também estou pronta para isso. Não terceiriza, né? E me vem de uma forma muito clara o que eu preciso mudar, doutor. E como tu disseste, a terceirização, mas qual é o problema que a pessoa realmente está tendo ou sentindo para que ela tenha essa queixa? E desta forma, pensando numa visão espiritual. É sempre interessante, gosto sempre de frisar, né? Que a pessoa possa ouvir tudo isso com o coração aberto, né? É uma forma que eu vejo, não quer dizer que seja uma verdade absoluta, né? Quando nós falamos de estarmos insatisfeitos com o personagem, né? Eu não estou satisfeita com a casa da alma da Fernanda. Né? Não estou satisfeita com o peso, o formato do corpo, algo que tem no meu rosto. Quando nós abrimos uma constelação e a pessoa não se sente suficiente, né? Ou ela não está boa o suficiente, ou ela não está preparada o suficiente para assumir algo, e nós abrimos uma constelação, geralmente essa pessoa inconscientemente pensa que seus pais não foram suficientemente bons para ela. Por quê? Porque nós somos um só corpo, um só sangue dos nossos pais, né? Nós somos o fruto deste amor. Nossos pais são nossos portais na Terra. Então, se inconscientemente eu olho para minha mamãe e não vejo ela suficientemente boa como mulher, boa como beleza física, inteligente, né? Olho para o meu papai e também não vejo isso, como eu vou me agradar com o fruto? E muitas pessoas, e agora é um exercício que vale a pena fazer, né? Como é que eu vou dizer? Quem quiser estar pronta para olhar, né? Vai no espelho e tenta ver quantas coisas que tu, olhando ali, tu sabe que não é tu. Que tu enxerga ali e diz assim, nossa, é igual a minha mãe. Ah, o nariz, nossa, tá igual da minha mãe. Aí eu olho no espelho, às vezes eu olho essa parte aqui do meu rosto, eu digo, nossa, eu tenho que respirar fundo e pensar que é meu e não da minha mãe. Né? Por quê? Porque aqui na Terra essa dinâmica de tudo aquilo que a gente julga neles, nós vamos ver em nós, e tudo aquilo que é lindo neles, nós também vamos ver em nós, fica um desafio. Então, como eu vou estar suficientemente feliz com o fruto do amor se eu ainda julgo a forma com que o amor aconteceu? Né? Não tem como nós estarmos de bem conosco estando de mal com um dos pais. E quando nós nascemos numa visão espiritual, né, Fer? Quando nós nascemos, nós sabemos que nós vamos vir desta forma para cá? Vou de novo na minha crença, né? Aqueles 95% que Freud fala de inconsciente, para mim ali está a alma, ali está o espírito. E para mim, em algum plano, em outro plano, em outra consciência, eu decidi esses pais para a experiência que eu precisava. Né? Eu decidi que viria através deles, né? Porque essa mãe me daria todos os recursos que eu preciso para a missão, né? No sentido daquilo que é bom, que é um dom, que é a oratória, que é a beleza física que eu vou ter. E por isso que a vaidade na Bíblia, ela fala que quando a gente olha para a vaidade, eu sou inteligente, eu tenho um corpo bonito, eu fico olhando para algo que não é meu. É algo que é uma força divina que me deu, porque é um dom. Eu nasci com o dom de ter o corpo mais esbelto ou de ter um cabelo mais bonito. Isso é um dom que foi me dado em outro nível de consciência. Então, no meu coração, aqui ninguém nasceu na barriga errada.
né? Einstein também disse isso. Deus não joga dados. Ninguém nasceu aqui com a experiência errada. Ok, se eu vim para a Terra com este corpo, se esta é a casa da minha alma, sim, eu vou ter o direito, de, como o Dr. Bruno falou, de poder arrumar algo que não tá bom, que não tá simétrico, ok. Mas o que isso quis no mais profundo da minha alma dizer? Porque senão seremos eternos insatisfeitos. Posso mexer todo o meu corpo e não vou sentir a satisfação de ser eu mesma. Né? Então é muito importante olhar para isso. E quando tu fala sobre essa questão de buscar, essa busca desenfreada, porque realmente tem pessoas que a gente passa na rua, às vezes diz, mas é ela mesmo? Porque já mudou uma coisinha, já mudou outra, aí continuou mudando, porque quando viu, melhora, né? Ó, puxar com certeza, tem tanta coisa que eu também mudaria. Né? Mas aí a gente precisa compreender tudo isso. E agora nós vamos para um breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos com o programa Algo a Mais esta noite. Fica conosco. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Vini, todo mundo sabe que eu nasci em Nova Bassano. Cara, tu fala nos programas, mas o que isso tem a ver? Mas tu já se perguntou como é que nasceu Nova Bassano? Boa, cara, gostaria de saber como é que a gente faz. Assistindo ao Ben Night na próxima quinta. O nosso convidado é Ivaldo Dalla Costa, prefeito de Nova Bassano. Estará contando a sua história e a história do início de Nova Bassano, aqui nesse sofá. Viva o consumo consciente. Viva a cooperação. Se eu quero e você quer, a gente faz acontecer. Existe uma alternativa mais justa e sustentável para tudo, inclusive para sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta, porque reinveste recursos na sua região. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer a um Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Ótica Bem Ver. Nossa missão é vestir olhos com saúde, beleza e conforto. Oferecer as mais diversas peças em joias, relógios e aguçar os sentidos com a perfumaria francesa. Ótica Bem Ver. 70ª festa em honra a Nossa Senhora de Fátima em Nova Araçá. Dia 10 de outubro, com transmissão de celebração às 10h45 da manhã pela Conecta Mais TV. Oferecimento: Bavaresco Contabilidade, Tápero Comércio, Vanzo Tour, Tutti Noi, Max e Julie, Tinato Móveis, Detone Odontologia, Farmácia Araçaense, Agroindústria Santidade, Clariana, Que Bonita, Trapiche Barbearia, Viesele Negócios Imobiliários. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital.
Voltamos com o programa Algo a Mais desta noite. E agora, nos comerciais, inclusive, a gente vai falando tanta coisa aqui que a gente volta, assim, cheio de vontade de perguntar e transmitir todo o conhecimento aqui, que aos pouquinhos a gente vai realmente conversando e extraindo. Porque no primeiro bloco nós falamos toda essa questão da busca, da vaidade que nós temos em querer... por estar melhor, enfim, a busca pela beleza, pela perfeição, e a gente já entendeu que talvez não seja bem esse o caminho. E até mesmo, aqui então, para o Dr. Bruno falar um pouquinho sobre, quando quando a gente se coloca na busca de melhorar, mas a gente não tem essa ideia de parar, eu faço isso, depois eu faço aquilo, depois eu procuro um outro procedimento e cada vez mais isso tende a ser mais forte em mim. E por vezes isso pode nos trazer algo que não é tão satisfatório. Doutor Bruno, dentro de todas essas buscas, como a gente pode ver que algumas coisas podem ser talvez até um ensinamento para nós? Exatamente. Primeiro que esse conceito, né, das pessoas procurarem o tempo todo mudarem e fazerem... Primeiro o nariz incomoda, depois a orelha incomoda, depois o abdômen incomoda. Depois... Na verdade, se a gente for pensar friamente, nada daquilo realmente é o que incomoda. Então a gente leva para esse lado, né? A pessoa, na realidade, está buscando uma coisa que não vai ser resolvida com a cirurgia nem com nenhum procedimento estético. A gente vai estar trabalhando, na realidade, daqui a pouco com mutilações. Né? A pessoa vai ser outra pessoa, vai literalmente mudar a carteira de identidade, né? E mesmo assim nunca vai estar satisfeita. E isso é um ponto. E a gente também tem que encarar, né, isso a gente estava conversando e conversa com aquilo que a Fernanda estava passando, de que tudo é um aprendizado, pensando numa forma mais espiritualizada, uma forma fora, né, do que seria o nosso viver hoje em dia, né, pensando realmente, né, numa consciência fora do nosso plano espiritual, em que a gente saiba do que acontece antes de vir para cá, mas aqui poucos são aqueles que têm essa visão, né, que têm esse entendimento, até passar por todas essas modificações corporais, embora seja do ponto de vista, né, mais estrito, considerado até errado, pode servir como um ensinamento mesmo, para que a pessoa no final de tudo isso comece a perceber que aquilo não era o real objetivo dela, né? Então é um espectro muito grande quando a gente começa a pensar no conceito da espiritualidade, né, do que realmente pode representar. E por vezes acabam realmente acontecendo alguns problemas justamente por tanto procurar e a pessoa acaba ficando com... porque a gente tem essas situações, né, que a pessoa foi necrosado um local que foi feito e aí fica pior do que estava. Então, tem essa situação de que essa busca, por vezes, ela precisa ser bem estudada e também, né, a partir disso, com quem você vai fazer os procedimentos também, né? Então, isso é uma outra situação. E a busca pelo padrão, né, doutor Bruno, que dentro da constelação familiar nós falamos da lei do pertencimento. Então, todos nós, imagina que o maior medo que o ser humano tem não é da morte, é o medo da rejeição, né? É o medo de não se sentir aceito. Então, muitas vezes, para poder pertencer, vai ter o peito, que é o ideal, o padrão de corpo, que é ideal, e essa beleza que vai se tornando o padrão, o formato do lábio, que precisa ser, a cor do cabelo, que está na moda. Então, a gente vai fazendo coisas para pertencer. E quando abrimos uma constelação e olhamos para essa forma do inconsciente, quanto mais nós queremos mudar o nosso corpo, mais nós rejeitamos nossos pais. Mas eu não aceito ser quem eu sou. Eu não aceito ter vindo para a Terra dentro desse personagem. Então, quanto mais insatisfação eu encontro ali, mais insatisfeito o meu coração de criança, né, se sentiu magoado em relação aos pais. Por quê? Porque quando a gente olha para isso e para esse amor incondicional, que é o pai e a mãe, nossos portais na Terra, nós nunca deixamos de amá-los. Né? Nós deixamos de amar a nós mesmos. Então, conforme aquilo que acontece com os pais, e por isso que nós temos crenças profundas de culpa, né? A gente olha para o casamento, se eu não tivesse nascido, não seria assim. A mamãe e o papai brigaram por minha causa. Mamãe me defendeu, o papai não concordou, eles brigaram. Então, nós, filhos,
né? Jamais deixamos de amar os pais. Isso é bem importante a gente ouvir agora. Porque a gente não está conversando com o pai, a gente está muito magoado com a mãe. Só que no mais profundo do nosso coração, no mais profundo do nosso inconsciente, nós não deixamos de amá-los. Deixamos de amar a nós mesmos. Então, não deixa de ser quando o Dr. Bruno fala sobre uma mutilação. É como se eu precisasse me moldar para ser aceita. E aí a gente olha... E vamos lá no Freud, né? Eu quero ser aceita por um grupo. Eu quero ser aceita pelo meu marido que não gosta do meu corpo assim ou prefere assado. No profundo do inconsciente vai estar tudo na base pai e mãe. Então eu não me senti aceita por eles. Então se eles não me aceitaram, eu não me aceito. Logo, ninguém que estiver ao meu redor vai me aceitar. Então, é sempre de uma forma profunda que a gente pode olhar para isso, né? Acho que o Dr. Bruno consegue ter esse coração lindo quando olha para as pessoas, né, doutor? Até porque, até antes da gente chegar num ponto assim tão profundo, que poucas pessoas vão ter essa visão, mas essa própria transferência, né? Essa questão de que, eu quero ter, como você falou, o cabelo de cor tal porque está na moda. A gente vê muito isso nas cirurgias, né, estéticas per si, por exemplo, prótese de mama. Né, que é a cirurgia mais comum que a gente faz. A gente vê nitidamente ao longo dos anos variações do tamanho que as meninas acabam colocando, e isso é meramente essa questão de estética de acordo com o grupo. A moda. Exatamente. Teve um período em que as meninas querem ter um volume de mama muito grande, você vê próteses grandes, 400 ml, 350, depois elas começam a ter mamas mais delicadas, a moda é de uma coisa mais delicada. E é exatamente isso, essa questão do pertencimento. Né? Quando a gente faz a consulta, aquilo que a gente estava falando, né, de 1h30 de tentar conhecer a pessoa, uma das coisas que a gente também busca pescar é isso. Por que, independente do que está incomodando, né, e aí vem toda aquela seara que a gente estava falando, era por que você quer fazer isso? É outro gatilho. Quando a pessoa fala... meu marido, meu namorado... Minhas amigas alguém fizeram. Já é mais um motivo para a gente pular fora da cirurgia, porque sabe que não é um objetivo verdadeiro, né? É apenas uma questão transitória. E até porque depois vai ser transferido ao médico a frustração, né? Exatamente, exatamente. É uma transferência. Aí o médico não foi bom, não gostei da cirurgia, aconteceu isso. E o nosso corpo físico, dentro daquilo que é verdade no meu coração, é um mapa do nosso inconsciente. Né? Nós não nascemos no corpo errado, a nossa alma não ocupou a casa errada. Então todas as informações que um corpo vai ter... Né? As informações que eu vou me agradar com uma parte do meu corpo, que eu não vou me agradar com uma parte do meu corpo, também está trazendo uma informação que eu preciso olhar. Nós somos metade pai e metade mãe. Então, quando o Dr. Bruno fala sobre a mama, as mamas são assimétricas. São, né, Dr. Bruno? Existe alguém que nasceu com as mamas idênticas? De forma alguma. Assim como a orelha, né? A orelha, o olho. A beleza da gente está exatamente nessa simetria, né? Se a gente tenta ver imagens absolutamente simétricas, e rosto, isso é muito bem estabelecido, né? Se você tentar fazer uma imagem absolutamente simétrica do rosto, a gente instintivamente vai achar que tem alguma coisa de estranho. Pode até considerar belo nos conceitos mais literais, em termos de angulações, medidas, proporções. Mas a gente vai ver que aquele rosto tem algo de diferente, né? A beleza repousa na individualidade de cada um, na particularidade de cada um, não em padrões pré-estabelecidos, né? Até mesmo o senhor colocou antes nos comerciais sobre o pessoal busca a simetria, né? Porque, é bonito. E realmente, quantas a gente olha, mas esse meu braço, ele é mais fino, por exemplo, né? Que eu tô colocando é mais fininho. Então eu quero que esse fique igual, porque eu me sinto tão bem desse lado nas fotos, mas eu não me sinto bem desse lado nas fotos, né? Então as pessoas dizem, não, eu sempre vou fotografar assim porque eu me sinto melhor. E aí, se eu tivesse os dois lados, eu não teria esse problema. Só que daí pode acender outra coisa, né? Aí eu tirei tal coisa e apareceu tal. Então a gente tem aquela situação, sim, que vocês colocam. E aqui a gente tá falando mais sobre espiritualidade. Mas pensando na área médica, alguém que esteja talvez tão incomodado, é muito importante também buscar um auxílio psicológico. Sim. Porque a gente tem todo esse lado de que aqui a espiritualidade, ela vem para complementar tudo que a gente vive, tudo que ela precisa estar andando
junto. Isso não é... Mas daqui um pouco é alguém que talvez possa estar assistindo e dizer, não, mas não é a minha verdade, talvez estar em busca da espiritualidade. Mas então, talvez alguma coisa que faça com que tu possa olhar diferente para essas tuas questões que tanto fazem, te incomodam. Mas, Fer, pensando, e tu sabes que cada vez mais se fala na espiritualidade, que tu precisa estar alinhado tanto com o teu corpo, com a tua mente, enfim. E a gente precisa realmente estar em busca disso, porque é o que faz mais sentido, pensando por esse lado. E quando... Vamos lá nos primórdios da história, né? Não primórdios tanto assim, mas vamos falar de Jesus Cristo, né? Quando chegou, então, aquele Messias... E Júlio César foi perdendo o seu poder, tanto que ele criou o Vaticano depois disso. Ele foi tentado, de alguma forma, separar, né, as pessoas cultas, o erudito, da pessoa que teria fé. Então, isso foi separado por uma conveniência. Mas aqui nada acontece por acaso. Né? Tudo acontece por algo maior. Se nós todos concordássemos com tudo, como a gente poderia evoluir? Né? A gente só evolui através do atrito. Quando chega o fogo, a nossa espécie consegue ficar com a coluna ereta. Peraí, tem algo aí. Então, é importante que a gente não concorde, que a gente discorde, né? Porque tudo aquilo que a gente não concorda, a gente vai buscar. Né? Pela nossa vaidade, nós vamos querer saber mais sobre aquilo. Então, faz parte a gente perceber que, sim, tá tudo interligado. Ok, mas eu ainda não consigo conectar. Tá bem. E aí vai ter, como o Dr. Bruno falou, algumas pessoas que conectam e que olham para isso. E também tá tudo bem. Né? Não, nós não sabemos se o nome é Jesus, se é Deus, se é Buda, se é Brahma, se é Shiva. Nós não sabemos. E se tu pegar cada pessoa dentro de uma religião, vai ter a sua verdade. E não quer dizer que talvez por trás de tudo isso tenha uma verdade absoluta. Né? Nós não sabemos. Na forma humana, nessa experiência que nós estamos vivendo, nós não temos contato, acesso. É como se o programa não pudesse rodar. E tá tudo certo também, né? Então, é isso que o Dr. Bruno fala. A pessoa vai chegar e ela vai estar projetando no terapeuta, no médico, no vendedor do mercado a sua frustração. Né? Onde há a falta do amor próprio, a gente vai sempre estar projetando no outro. É que meu marido não me valoriza. E tu conhece teu valor? Me fala uma coisa boa tua. E aí a pessoa fica pensando. Né? Me fala algo ruim. Vem 4, 5. Vem 4, 5 características de depreciação. Então faz parte da experiência humana isso que a gente está vivendo hoje. A gente está vivendo uma forma de entender nossas emoções. A geração anterior não pôde fazer isso. Não tinham máquinas para ajudar a gente com a comida, para levar a gente de um lugar para o outro, para esquentar a casa. Né? Então, agora que nós temos máquinas que podem facilitar, nós conseguimos olhar para as nossas emoções, entender o psiquismo, né? Entender essa parte toda. Somos nós. Isso é uma semente que a nossa geração está deixando, mas que não vai ser nós, não seremos nós, né? Serão os próximos que vierem, que vão ficar na sombra dessa árvore. Né? Nós estamos só plantando isso. Existe algo maior. Sim, eu vou poder ficar com o peito, que eu vou ficar mais feliz, arrumar algo no meu rosto que não está legal, ok, mas o que isso diz? Então, é algo que estamos construindo para as gerações futuras, porque alguém deixou máquinas para nós. Alguém já facilitou essa estadia aqui de alguma forma. Né? Então, é algo que vai sempre indo num caminho de evolução de espécie. E a evolução, assim como a doença, também evolui, né? Existe evolução para o lado bom e para o lado ruim, sempre. Com certeza. E quando, agora te ouvindo falar, Fer, me bate também a questão de que, mas tem alguma coisa pontualmente que me incomoda. E como o doutor colocou desde o início, tem algo que pontualmente me incomoda e que pode me deixar mais feliz, sim, se eu fizer um ajuste. E vendo, claro que na visão espiritual aqui, é mais para a gente ter um entendimento de por que a gente busca, por vezes, uma infinidade de procedimentos e não se sente feliz. Mas também a gente não pode deixar o Dr. Bruno sem trabalho. Né? Não, aqui é uma brincadeira, né? Mas eu quero dizer, talvez, que pontuar também o lado de que se algo realmente
tu já tem claro isso na tua vida, de que se algo poderia estar sendo melhorado, mas o porquê e como eu vou me transformar mais feliz com isso, vale a pena, né, doutor Bruno, também. Eu acho que o grande ponto é exatamente esse, né? É qual o objetivo final. Se a gente está buscando um procedimento para agradar um outro, não é sentido. Se a gente, por outro lado, está procurando procedimentos ou quaisquer situações mágicas para resolver problemas que a gente não sabe, também não faz sentido. Mas se a gente tem um problema pontual, uma coisa específica, que a gente tem plena consciência daquilo que incomoda, eu não vejo problema. Até porque essas pessoas vão ficar satisfeitas com aquilo que a técnica, que a tecnologia permite alcançar. Né? Independente do que seja a queixa inicial. Né? Até porque numa queimadura, né, doutor Bruno? Exatamente. Que é a tua, eu acho que é onde tu mais te identifica no trabalho, né? Queimadura sempre foi a minha paixão desde o início da formação, né? Tanto que eu sempre me envolvi, tanto do ponto de vista de atendimento, quanto do ponto de vista de desenvolvimento de terapias, tecnologia, em cima disso, né? Meu mestrado foi em cima de substitutos cutâneos, de criar outros substitutos cutâneos com células-tronco. Eu participo da parte administrativa da Sociedade de Queimadura, então eu sempre gostei de queimado. E a base do queimado caminha junto à questão de reparação e a questão de estética, principalmente com a pessoa se aceitar. A gente tem alguns trabalhos, né, da Sociedade Brasileira de Queimaduras, quando a gente trata dos queimados, a gente vê crianças que, para a maioria da população, a pessoa olhar uma criança com o rosto todo queimado, desfigurado, é uma coisa quase que aversiva, assim. E você conversando com essas crianças, vendo que, às vezes, soltar um cordãozinho fibrótico que não deixa ela esticar o pescoço, muda a vida dessa criança. Ela passa a ter uma vida de interação, brincar com os amiguinhos. Então, isso caminha muito, e isso é importante a gente entender, que tem esse componente da estética, né, que não deixa de ser um componente estético, né, mas que tem um fim muito mais nobre, né, do que simplesmente, eu quero mudar porque eu não estou muito ligado com isso aqui. Queria que fosse um pouquinho maior a minha mama do que seria. Com certeza. Pessoal, agora nós vamos para mais um breve intervalo comercial, mas a seguir a gente volta com mais papo sobre beleza, vaidade e espiritualidade. Fica conosco. Viva o consumo consciente. Viva a cooperação. Viva a sociedade alternativa. Se eu quero e você quer, a gente faz acontecer. Existe uma alternativa mais justa e sustentável para tudo, inclusive para sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta, porque reinveste recursos na sua região. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer a um Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos inovando para melhor te atender. 80ª Romaria de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Dia 12 de outubro, às 15 horas, transmissão pela Conecta Mais TV. Apoio da transmissão: Átria, Carnevale Imóveis, Contabilize Serviços Contábeis, Funerária Dec Giovanni, Juste, Supermercado São Pellegrino, TMZ Pedras Decorativas, Zifarma Farmácias. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Ótica Bem Ver.
Nossa missão é vestir olhos com saúde, beleza e conforto. Oferecer as mais diversas peças em joias, relógios e aguçar os sentidos com a perfumaria francesa. Ótica Bem Ver. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Voltamos com o programa Algo a Mais desta noite e hoje falando sobre beleza, vaidade e espiritualidade. Estou aqui com a Fer, lá da Prana Energia Vital, e também com o Dr. Bruno, que é cirurgião plástico e também está nos colocando todas essas situações de o porquê às vezes as pessoas procuram, sim, por um ajuste, porque aqui a gente já entendeu que quando pontualmente, quando a gente precisa fazer um ajustezinho para ficar mais feliz, por que não? Mas também entender o porquê que a gente busca por tantas modificações às vezes e tem essa busca desenfreada por vezes, né? Então é bacana a gente pontuar tudo isso porque faz parte da espiritualidade e sim da nossa beleza e nos sentirmos bem também com o nosso corpo. E agora, Fer, eu vou pedir sobre um pouquinho mais a questão da aceitação e de transferir o nosso, por exemplo, é só porque eu tenho uma mama maior do que a outra que talvez todos os problemas da minha vida aconteçam. Então, desde não aceitar e também transferir sempre para aquele... Então, toda vez que aparece alguma coisinha, parece que é porque nós temos tal problema. Ai, se eu fosse mais magrinha, se meu abdômen fosse chapado, eu tenho certeza que tal coisa ficaria boa em mim. Mas que, na realidade, por vezes não faz tanta diferença assim. Mas é a visão. E nós temos isso porque quando falamos da lei do pertencimento, a lei do pertencimento, que é o medo de a gente não ser aceito, né? Antes, pensa o seguinte, ame ao próximo como a ti mesmo. Se eu ainda não aceitei que tenho essa característica, seja ela do meu corpo físico, do meu comportamento, então vai ter lá na minha psique que isso não é aceitável, porque não é aceitável para mim. Por que vai ser aceitável para o meu companheiro? Por que vai ser aceitável para o meu grupo de amigos? Eu ainda não aceitei isso. Então, e quando a gente fala sobre essa aceitação, não é uma aceitação e um comodismo. Né? Sim, eu tenho esta característica, sim, eu tenho este fato que aconteceu, sim, eu nasci nesta família, ok. O que eu faço com isso? Porque eu posso criar uma história toda fantasiosa, porque nós criamos, né? Nós temos essa nossa mente maravilhosa, né? E muitas vezes usamos ela para denegrir a nossa história. Usar a nossa história ou usar uma característica do nosso corpo como sofá e justificar a falência como pessoa. Né? Assim como eu posso ter essa característica física ou essa história que me aconteceu e usar isso como um trampolim e fazer algo lindo com isso. Né? Então também vai da questão de da onde eu conto a minha história, de que lugar eu olho para as minhas características. Né? E criar esse padrão e que se eu não tivesse o dente desse jeito, o meu marido não faria isso. Se o meu corpo fosse diferente, eu poderia pertencer a tal grupo. Precisa ser olhado de uma forma mais tranquila para isso. Por que eu estou querendo justificar algo? Porque nós somos muito capazes de transformar. Nós chegamos aqui na Terra, ninguém que chegou aqui sabia caminhar. Ninguém chegou aqui sabendo comer chocolate. Quanto tempo o nosso intestino leva para aprender a comer chocolate? Ninguém chegou aqui falando.
Nós aprendemos tudo isso. Então, nós precisamos também, no nosso tempo e do nosso jeito, aprender a lidar com a casa da alma, que é o corpo físico, né? E com as nossas emoções e com os nossos pensamentos. É isso aí. E pensando em tudo isso, a gente fala sobre evolução. Evolução como pessoa, como nos aceitarmos como somos e, por vezes, poder fazer um pouquinho mais, talvez por nós, se eu preciso ter uma atividade física aliada a um bom corpo, por que não, né? Então, tem situações que a gente também precisa pontuar, além de simplesmente alguém resolve para mim também, né? Então, doutor, pensando na evolução das pessoas dentro desses casos, dessas questões. Assim, a gente tem que ter na cabeça, né, que acima de tudo, vou falando bem específico dentro da medicina, independente de estereótipos de atividades físicas para ficar com o corpo definido, por exemplo, a gente tem que fazer aquilo que traga saúde. Aí está ligado ao cuidar, né, da atual habitação da nossa alma. Também não é aconselhável a gente ter uma atitude desleixada em relação a isso. A gente tem que ter esse trabalho de cuidar, e isso vale a atividade física, valem os cuidados de dia a dia para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida, né? Então isso é bastante importante e está ligado na nossa evolução. Só que ligado à evolução também, né, uma coisa que é interessante a gente entender é a percepção que cada um de nós tem em relação ao que acontece no nosso corpo e em relação ao ambiente. Uma coisa que eu aprendi sem querer, né, não estava em livro, mas isso depois a gente vai aprendendo, a diferença, por exemplo, da percepção de beleza e da percepção de qualidade de vida que a gente tem, nós, latinos, de um modo geral, por exemplo, de populações, um exemplo com quem eu tive um contato próximo, que eram nórdicos, os noruegueses. Eu trabalhei durante 1 ano e pouco com um grupo de noruegueses e eles não conseguiam entender o fascínio, a idolatria que os latinos tinham com a parte estética. Para eles têm os dentes todos direitinhos, sem nenhum tipo de cárie, enfim, sem dor, né? Todos eles... É esse o objetivo. Eles não querem saber daquele dente absolutamente branco, absolutamente simétrico, como a gente tinha falado, né? Cirurgia plástica para fins estéticos. Tá, até certo ponto, mas aquelas transformações eram inconcebível para eles. E era interessante ter esse tipo de conversa e a gente começa a se posicionar. Olha, de repente a gente está precisando evoluir um pouquinho mais em outros aspectos. Né? Então, a gente falando de evolução, a gente também tem que pensar nisso. Até que ponto essa busca desenfreada da beleza não mostra para a gente um momento de evolução ainda incipiente, que a gente tem que aprender como um todo. Né? Que talvez, sim, procurar beleza, procurar modificações seja interessante, mas tem um limite. Né? Viver para isso não é o objetivo final da nossa vida, né? E na forma com que eu olho, doutor Bruno, aonde há reclamação, há falta de gratidão. Né? Então, a força criadora, vocês sabem que eu sempre gosto de dizer isso, né? Eu fico encantada com as matemáticas aqui sistêmicas da Terra, né? Então, toda vez em que eu reclamo de algo, falta algo para eu agradecer. E hoje é modinha as mãozinhas, gratidão, né? E todo mundo manda a mãozinha lá no WhatsApp, tem 1 milhão daquelas figurinhas. Entretanto, sentir gratidão é um desafio. Então, sim, eu vou olhar lá e vou ver que o meu lábio é tortinho mais para um lado. Eu vou perceber que aqui eu tenho, né, umas marcas de expressão, enfim. Ok, e o que eu poderia agradecer por isso? Porque cada uma dessas marquinhas aqui foram as risadas que eu dei, né? Foram os choros que eu chorei. Então, a gente também perceber, ok, tem uma parte do meu corpo na qual eu não estou satisfeita. Ok, entrei na reclamação, estou clamando mais uma vez. O que eu poderia agradecer? Né? O que eu poderia ser tão grata por ter isso? Porque isso acalenta nosso coração. A gratidão, ela vibra numa frequência em hertz cardíacos que não existe outra maior na Terra. Né? A frequência da gratidão é totalmente elevada. Então, a gente poder acessar essa gratidão. Ok, tem algo que eu fico descontente, eu olho para isso e penso que poderia ser mais bonita a minha perna, que poderia meu abdômen, né? E ok, olho para isso, mas o que eu poderia agradecer por ele ser assim? Quantas pessoas não têm perna? Isso que o doutor Bruno falou. Vai lá numa criança que pode olhar para o lado,
né? Numa cirurgia que é feita e eu posso girar a minha cabeça aqui. Ah, a minha cabeça não tá legal, ela tem ruguinhas, a minha boca não tá bonita, meu dente tá tortinho. Ok, mas a minha cabeça pode rodar, né? Olha que lindo a gente também poder olhar para isso. Com certeza. Com certeza. Tem imagens, né, que nunca saem da nossa cabeça. Ainda na época de residência, lá no Andaraí, tinha uma criança que veio da Bahia. Tinha sido queimada ali para os 2, 3 anos de idade. E era uma menina. E ela ficou com uma sequela no braço e na perna que ela não conseguia mexer o braço, não conseguia abrir a mão e não conseguia caminhar pela perna. E ela ficou internada com a gente, acho que tranquilamente uns 6 a 7 meses, fazendo várias cirurgias reparadoras. A gratidão no olho dela, por ela conseguir segurar o copo depois de ter feito pelo menos umas 4 ou 5 cirurgias na mão, porque a mão dela ficava completamente fechada. Então, teve que abrir a mão, redimensionar os ossos, preparar a pele, transferir enxerto de pele, transferir enxerto de tendão. A alegria e assim, esteticamente falando, e a gente falando da parte estética, ela tinha todas aquelas cicatrizes possíveis e imagináveis, inclusive as cicatrizes decorrentes da própria cirurgia reparadora. Né? A gente não acha que a cirurgia reparadora também não vai deixar cicatrizes, que vai. Eu falo isso para os pacientes, por exemplo, com câncer de pele. Ah, será que vai ficar cicatriz? Eu falei, olha, a gente tem, por mais que eu faça, por mais que eu esconda a cicatriz, sempre vai ter uma cicatriz. Mas a felicidade que ela tinha simplesmente de conseguir segurar um copo, não era segurar nenhum copo como a gente consegue. Era conseguir fazer o simples movimento de pinça. São coisas que você não esquece nunca, né? Esse tipo de coisa você não esquece. Não é porque essa menina, quando ela marcou muito pela quando chegava no hospital, que ela era uma paciente, né, que veio, enfim, pelo serviço social, todo o movimento, como ela andava, ela chegou no hospital porque um médico tinha visto ela pedindo dinheiro na rua, ela ficava em cima de um skate. Ela tinha 16, 17 anos, ela não conseguia andar, então ela ficava em cima de um skate andando entre os carros pedindo dinheiro. E aí a pessoa viu aquilo, né, viu aquela situação e levou pra gente no Rio, tirou ela da Bahia, levou pro Rio para poder fazer isso. A gratidão que você vê no rosto de uma pessoa dessa não existe, né? É uma coisa fantástica. É porque a vaidade humana, doutor Bruno, ela vai olhar para o bem, para aquilo que é perecível, né? Eu estou aqui, a minha vaidade humana vai querer que o meu corpo, o meu dinheiro, aquilo que eu sei, na experiência humana. Só que essa eu acho que já é algo que é divino, porque não tem como descrever, né? Sim. Acho que esse é o melhor pagamento que nós podemos ter aqui na Terra, né? Quando alguém olha pra gente com esse olhar. Com certeza. E quando se fala em reclamar ou agradecer, a gente acaba vendo uma vez eu vi uma certa mensagem que dizia: quando você pede muito alguma coisa que te falta, Deus te dá a oportunidade. Será que Ele te dá a oportunidade ou será que Ele te dá, por exemplo, eu quero ter um corpo melhor, talvez mais magro. Será que Ele vai me dar o corpo mais magro ou será que Ele vai me dar a oportunidade de fazer o meu corpo ficar mais magro? Ou isso dentro da questão do dinheiro. Ele vai me dar o dinheiro ou Ele vai me dar a oportunidade de conseguir o dinheiro? Então, tudo que se é grato, me parece que é mais é algo que já está pronto para ti. Porque assim, eu estou agradecendo pelo que eu recebi, pelo que eu tenho. E a partir disso, tudo se multiplica de uma forma muito mais tranquila do que ficar, né? Então, eu vejo, quando eu lembrei dessa mensagem, eu lembrei enquanto tu estavas falando, Fer. Sobre... E eu gosto do jogo de palavras, né? Quando eu fiz a formação em hipnose ericksoniana, e eu me encantei com o jogo de palavras. Quando a gente agradece, a graça desce, né? Então, talvez eu precise estar satisfeito com aquilo que eu tenho e não quer dizer que eu precise me acomodar com isso, né? Estamos vivos e precisamos mudar. Mas entender que a reclamação, lá no nosso psiquismo, a gente vai para um lugar de criança. A gente vai para um lugar de vítima, né? A reclamação, ela é extremamente confortável. O vitimismo é confortável, né? Porque enquanto eu reclamo, eu fico aqui sentada e reclamo. É mais fácil do que a gente levantar e fazer diferente. Então, é mais fácil eu reclamar do que eu ficar tentando pensar motivos para agradecer. Só que a vida extraordinária aqui na Terra, ela precisa de esforço. Né? O que a gente conseguiu aqui na Terra que a gente não precisou se esforçar? Né? Seja para a gente ter um corpo legal, um diploma embaixo do braço, né, doutor Bruno? Quanto estudo teve?
né? Então, tudo que é de um merecimento aqui na Terra, seja um merecimento positivo ou negativo, houve um esforço. Né? Como eu falo sobre evolução. Olha que a gente se esforça para lascar a nossa vida, hein? A gente se esforça para se depreciar muitas vezes, né? Com certeza. Pessoal, gostaria de agradecê-los por esta noite. Um papo fantástico e saber que dos dois lados aqui a gente vê como as coisas elas andam juntas. E sim, se você sentir a necessidade de fazer aquela modificaçãozinha, não tem problema algum, desde que tu tenha consciência do que tu estás precisando fazer e o que vai te deixar mais feliz. Agora, procurar pensar um pouquinho melhor quando que essa busca ela está sendo incessante e desenfreada, que talvez tenha um outro sentido. Então, agradecendo Fer mais uma vez, de coração. Obrigada, Laura. Obrigada sempre por nos permitir trazer esses assuntos tão lindos e todos interligados, né? Muito obrigada. Com sempre certeza. Bom estar aqui. Isso aí, doutor Bruno. Mais uma vez agradeço pela presença aqui conosco. Muito obrigado, Laura. Foi um prazer. E sempre que precisar, estamos à disposição. Perfeito. No que a gente puder ajudar e, acima de tudo, trabalhar no desmistificar as questões relacionadas à cirurgia plástica e estética, né? Trazer para a realidade, que é a função básica de todo cirurgião plástico, né? Com certeza. Não é trabalhar com sonhos, é trabalhar com a realidade, né? E, acima de tudo, perceber que a beleza está na individualidade de cada um. É isso aí, muito bem para fechar o nosso programa de hoje. Então, agradecendo eles, agradeço a você que está em casa, convido para que continuem com a programação da Conecta Mais. Para quem assistiu agora, 7 horas da noite, às 8, temos agora os meninos no Estúdio 1 prontos para o Conecta News. E logo após, nas sextas-feiras, só para lembrar, quem não conseguiu acompanhar todo o conteúdo agora, pode acompanhar às 9h15 da noite nas sextas, também o nosso programa Algo a Mais, ou amanhã quando ele estiver postado no YouTube. Então, pessoal, um abraço a todos e até segunda-feira.